Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Padua Figueiredo, tudo bom? Tudo bem, meus amigos? Bom dia Seguindo a aqui na todos e luta. todas. Oi? Seguindo na luta da tecnologia. Está quase me vencendo a tecnologia. Antônio, eu estou com um problema no retorno, não consigo te ouvir. Melhorou? Pouquinho. Então, programa Podemos ir ao ao destaque? vivo. Podemos. Renda básica injetará 32 bilhões de reais por mês na economia. Por favor, Almir. Então, meus amigos e minhas amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, acompanhando aí o programa Boletim Censura Livre, no comando do Antônio de Pádua, nosso amigo jornalista. Nas últimas semanas, vocês viram a lenga-lenga, que foi o debate sobre uma série de medidas econômicas para tentar diminuir o impacto da paralisação da economia e tentar gerar renda para as pessoas, especialmente os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores que são autônomos por conta própria. E acabou se instituindo uma política de renda básica de emergência de até R$ 600 para esses trabalhadores. Essa renda básica de emergência, quando foi anunciada pela primeira vez, lá no dia 16 de março, e depois, posteriormente, alguns outros dias, pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, iria ser de R$ 200. O Congresso Nacional não recebeu nenhuma proposta do governo e acabou gavetando uma proposta própria, né, de um parlamentar, e tramitou com outro valor, o valor de R$ 600, que acabou aprovada. Nós tivemos depois mais de uma longa lenga-lenga do governo para sancionar a lei, alegando que precisava aprovar emendas constitucionais para conseguir desbloquear recursos no orçamento para isso. Houve todo um debate entre os juristas, tributaristas, que não precisava, aí se negociou e o governo, finalmente, depois de uma campanha na internet, que era Paga Bolsonaro, ou Paga Já Bolsonaro, né, vários hashtags, finalmente ele sancionou. A proposta no Congresso vai, no final das contas, conceder uma renda emergencial de R$ 600 e pode gerar 7,1 milhões de postos de trabalho e injetar 32,6 bilhões de reais mensais no PIB, o equivalente a 1,3%. Se a renda básica fosse elevada para um salário mínimo, como vários economistas apontaram que era possível e necessário, seria capaz de manter 76,5 bilhões de reais do PIB por mês, além de gerar 16,7 milhões de postos de trabalho. Você tem um efeito multiplicador na economia, né? Porque ao dar a renda básica, o governo, ao dar a renda básica para uma pessoa ou para uma família, essa família vai no mercadinho, vai consumir produtos. Então, esse dono do mercadinho, por sua vez, vai ter o faturamento, vai conseguir pagar seus fornecedores, vai conseguir pagar seus funcionários, por sua vez, seu funcionário vai poder consumir no mercadinho em outros lugares, né? Por sua vez, esses outros mercadinhos vão poder pagar seus funcionários e assim sucessivamente. Então, tem um efeito multiplicador na economia. Então, você vai injetar diretamente recursos, tá? Que vai multiplicando assim na economia. Esse impacto se traduziria na prevenção da perda, né, se o governo resolvesse dar uma renda básica de um salário mínimo,
esse impacto se traduziria na prevenção da perda equivalente a 3,1% do PIB no ano de 2020, caso esse programa se mantenha apenas num período de 3 meses. Tá? Desculpa, se ele mesmo fosse de R$ 600, mas se ele se mantivesse por 3 meses, não só apenas um, vai prevenir uma perda do PIB de 3,1%. E é o que mostra o levantamento realizado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, CND, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que é uma das unidades da Fundação Getúlio Vargas. Tá bem? A proposta do estudo foi de ampliar as discussões sobre a necessidade de se implementar a renda básica emergencial no Brasil, seus impactos na economia e nos empregos. Os pesquisadores foram o Marco Brancher, o Guilherme Magacho e o Rafael Leão, que avaliaram os impactos econômicos do coronavírus e dos programas de renda básica emergencial. O governo federal começou ontem, terça-feira, o cadastramento dos beneficiados pelo programa de renda mínima emergencial proposto e aprovado pelo Congresso Nacional. E, inclusive, enfatizo, foi proposto pelo Congresso Nacional, porque, no final das contas, o Executivo prometeu enviar e nunca enviou a sua proposta. O cadastro para essa renda mínima emergencial é feito pela Caixa Econômica Federal, tá bom, gente? A promessa é que os correntistas do banco receberão o primeiro pagamento nesta quinta-feira, dia 9. Então, fique ligado, vai lá ao site, o site da Caixa Econômica Federal, www.caixa.gov.br, procure lá as informações. Cuidado em baixar aplicativo. O pessoal estava apontando e tem links falsos, sendo distribuído pelos WhatsApp, como também lá na Play Store, que é uma loja virtual do Google para aplicativos de aparelhos multifuncionais, aparelhos smartphone, que tem o sistema operacional Android, tem aplicativos falsos que roubam dados, tem phishing. Então, muita cautela ao baixar o aplicativo para seu aparelho smartphone, e atenção ao link correto da página da Caixa Econômica Federal, tá bom? Agora, essa promessa de pagamento, de começar a pagar quem já se cadastrou ontem e hoje, é só para correntistas da Caixa Econômica. O governo ainda está patinando para aqueles que não são correntistas da Caixa e de outros bancos, quer dizer, inclusive as pessoas que são desbancarizadas, aquelas que não têm nenhuma conta corrente em banco nenhum, tá bom? Então o governo ainda está patinando, então é importante a opinião pública continuar cobrando do governo federal o quanto antes o pagamento essa ajuda emergencial e mais, o quanto é importante mantê-lo o máximo possível. O governo federal não quer, porque é uma medida neoliberal, é uma medida que fere o receituário neoliberal, não é uma medida neoliberal, porque o governo quer empurrar para o mercado a solução do desemprego e da perda da renda. E num momento como agora, o mercado é o quê? O mercado com M maiúsculo, não o mercadinho da esquina, e sim aquele ente abstrato, mercado, que é as empresas. O que as empresas querem é cortar custos delas e manter sua taxa de lucro. Quanto muito, ampliar sua margem de lucro, como vem fazendo os bancos. Os bancos aumentaram sua taxa de juros, é cobrada ao consumidor final nesse momento, ao contrário de abaixar para tentar ajudar, tentar socorrer a economia, tanto as empresas, especialmente as microempresas, quanto as famílias. Então, o mercado quer lucro. Então, é muito importante essas medidas de renda básica, de controle sobre os juros, que o governo não quer fazer, para justamente salvar o emprego, preservar o PIB. O que vai preservar o PIB, o Produto Interno Bruto, manter, tentar evitar uma forte recessão, não é o fim rápido do isolamento social, e sim medidas como a do governo federal de injetar recursos na economia
para manter a economia rodando, né? Manter uma ajuda. E o governo tem toda a condição de ajudar as famílias mais pobres, porque nós todos recolhemos, pagamos impostos, e os impostos servem para essas situações, não só para manter a saúde e a educação funcionando no momento normal, mas também para ajudar as famílias que ficaram desprotegidas durante as situações de catástrofe, de calamidade pública. Então, é muito importante manter o isolamento social. Os economistas já mostraram que quanto mais longo e profundo for o isolamento social, a quarentena, durante grandes epidemias, melhor a economia se recupera depois. E mais do que isso, é importante salvar vidas hoje. Amanhã a gente vê como fica a economia. Mas mesmo assim, mesmo nessa lógica, quanto mais profunda é a quarentena, quanto mais longa for melhor a economia se recupera. Se recupera porque o número de mortos é menor, o esgarçamento do sistema de saúde é menor, a possibilidade, né, de segundas e terceiras ondas de contaminação é menor ainda, então a economia consegue se recuperar melhor depois da política de isolamento social. Mas é muito importante que durante o período de isolamento social, durante o período de quarentena, o governo, né, injete recursos na economia. Substitua os salários daqueles trabalhadores cujas empresas vão quebrar ou não têm condições de pagar, como também dá uma renda básica aos trabalhadores autônomos, né? Agora, era importante criar também mecanismos que obrigassem as empresas a não suspender contratos de trabalho e continuar pagando salários, né? Especialmente as grandes empresas, ao contrário do que o governo Bolsonaro fez, né? Na contramão da maior parte dos países do mundo, na qual obrigou as empresas a continuar pagando salários, a não demitir, né? E que essas empresas procurassem sim, elas sim, procurassem ajuda do governo, né? Que é muito mais fácil, né? Ajudar as empresas a criar mecanismos, né, de proteger empregos, mantendo as pessoas contratadas. Então, insisto, e aí para concluir, Antônio, que é importante o governo federal mudar a sua diretriz, né? A equipe econômica segue um fanatismo neoliberal que já não funciona no momento normal, né? Sem calamidade pública. Não é à toa que em janeiro, antes da chegada da epidemia do coronavírus, nós discutíamos aqui no Economia Fácil, janeiro e fevereiro, o quanto Paulo Guedes era incompetente e estava sendo cobrado pelos baixos indicadores da economia brasileira, né? A economia brasileira estava crescendo, tendo voos de galinha, crescimentos medíocres, né? Não sustentáveis ao longo do tempo, e um dos fatores determinantes disso era essa adesão a uma política neoliberal, que estava destruindo o sistema de segurança do trabalhador, né, o sistema de seguridade, né, o sistema que protegia, né, o trabalhador, estava diminuindo a renda e, consequentemente, a renda, especialmente dos trabalhadores, e com isso o consumo deles na economia. E, por sua vez, mantinha patamares de juros tão altos que impediam as empresas de obter empréstimos para fazer investimentos, ou, ao mesmo tempo, a economia sinalizava às empresas que não haveria grandes expansões. E sem essa sinalização, as empresas não investiam, mesmo com a tal confiança implantada, né, uma confiança que esse governo seguia os ditames do mercado, do sistema financeiro, da lógica da não intervenção. Empresário investe quando visualiza que vai ter expansão do consumo dos seus produtos. Se não vai ter, ele não investe. E sem investimento, não tem novas contratações de funcionários, não tem compras de equipamento. Por sua vez, as empresas que produzem equipamento não contratam funcionários. Então, essa era a situação da economia brasileira até fevereiro, antes da chegada do coronavírus. Tá?
Então, nós não podemos, inclusive, repetir esse cenário pós-fim da quarentena. Nós não podemos encerrar precocemente a quarentena, nem repetir esse cenário pós, não só porque era ruim, como agora ainda é mais ruim. Tá bom, Antônio? É com você aí no estúdio. Almir, muito obrigado aí pela sua participação e um excelente dia, amigo. E amanhã temos aqui o Economia Fácil, versão estendida, produção e apresentação, Almir Cesar Filho. Obrigado, Antônio. Obrigado, ouvintes. Um forte abraço. Dê um like aí para fortalecer o projeto, tanto na live do Facebook, quanto no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau e até amanhã. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.